amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, a Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon, através da nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Tanto a AltV quanto TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. À sua disposição, o telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580, e o telefone da nossa produção, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, Procuradora de Justiça, doutora Eliana Passarelli. Doutora Eliana, prazer tê-la aqui. Igualmente, Zancopé, sempre um prazer estar com vocês. Também conosco o deputado estadual Coronel Camilo. Prazer tê-lo aqui, Coronel. Prazer é nosso e vamos discutir aí os assuntos na nossa cidade. Deputado estadual filiado ao PSD e na Assembleia é presidente da Frente da Família, Cidadania e Cultura. E tem uma outra também, que é a Frente de Segurança da Assembleia Legislativa de São Paulo? Isso, duas frentes. Uma para trabalhar na consequência, a segurança, e outra para trabalhar na causa. Ver se a gente consegue mudar esse país. Tem que ser o inverso, uma para causa, outra para consequência. Então. Brincadeiras à parte, parabéns pelo teu trabalho no exercício do teu mandato. Também conosco o publicitário Henrique Castro. Prazer tê-lo aqui, Henrique. Obrigado, que agradeço pelo convite. O que é a Due Brasil e House Brasil? Due Brasil é uma agência de live marketing e digital. A gente fica aqui, inclusive, muito pertinho, na Joaquim Eugênio de Lima. E a House Brasil é a nossa empresa de cenografia. Você é fundador, Eu sou fundador e presidente da agência. Também conosco o advogado Alexandre Thiolier. Zancopé, sempre bom estar com você, especialmente com uma mesa tão rica aí para o debate que vem à frente. Veio em segurança para cá, nenhuma... Nem em segurança, mais ou menos. Na cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo... Nenhuma vaca vai atropelá-lo. Aqui na Avenida Paulista, vacas eu não tenho encontrado mais, mas tenho encontrado, sim, sucessivas manifestações, e você sabe, hoje tem mais uma que sai da prefeitura lá e sobe para a Paulista, dos professores, e você sabe a minha opinião a respeito de passeatas, movimentos, campeonatos, etc. na Avenida Paulista, mas eu não sou voto vencido, porque eu não tenho voto, mas enfim, sou voz vencida. Ontem nós tivemos uma aí que é considerada esvaziada. Vamos falar a verdade, estou de saco cheio desse monte de passeata, especialmente esse negócio de uma passeata num movimento que não tem bandeira. A bandeira é a bandeira perdida. Sou contra a corrupção, sou a favor da intervenção militar, sou a favor disso, sou a favor daquilo, sou contra aquilo outro. Então não tem um mote. Perdeu a razão de ser dessas manifestações. Essa que é a verdade. O que era a força dessas manifestações era afastar do poder uma gangue que tinha assumido o poder. Essa que é a verdade. Isso foi atingido, esse objetivo foi atingido. E parece que está havendo um abuso, e eu acho que já se estendeu para o lado político, né? Ontem eu soube que tem a filha de uma chefe desses movimentos, é que tem chefe, mas enfim, de 10 anos de idade, estava falando sobre desarmamento em cima de um caminhão. Essa notícia chegou a mim. Então por aí você já vê. Mas olha, no fim sobra tudo para a polícia, né? A polícia também tem que fazer a garantia aí dessas manifestações. Mas eu concordo, viu, doutor Alexandre? Virou carne de vaca isso aí, não tem mais objetivo nenhum. 5 pessoas param São Paulo? Em qualquer lugar, vai na Marginal. Então eu estou insistindo muito pela responsabilização. Estou trabalhando aí na prefeitura, eu tinha pedido a responsabilização pelo movimento lá Passe Livre, da depredação da cidade. E também acho que em qualquer manifestação, mas não conseguiu identificar quem que promoveu o evento. Dolo eventual, né? Correu o risco. Dolo direto mesmo. Correu o risco lá de que acontecesse aquilo, porque de alguém quebrar a Paulista, e outra, tudo sempre na Paulista. Comandei essa região centro, sou do Conselho da Paulista Viva, é um absurdo o que fazem com uma das principais, né, um dos principais cartões postais aí de São Paulo, que é a Avenida Paulista. Doutora Eliana, tem como responsabilizar? Tem, claro que tem. Como disse o deputado, nós responsabilizamos de cima para baixo ou de baixo para cima. De baixo para cima, quem está nas passeatas e eventualmente depreda alguma coisa, que não precisa nem ser de patrimônio público, qualquer patrimônio privado. Só que esta ação, acho que as pessoas não sabem, é uma ação de dano, que é ação penal privada.
Então, por exemplo, o dono da concessionária que teve lá seus vidros quebrados, ele deverá acionar aquela pessoa. Então, se ele não aciona, o Estado não aciona. No caso do patrimônio público, não. O Ministério Público toma a frente e aciona. O Ministério Público Estadual. Mas é muito difícil identificar quem causou. Não, mas a então, polícia identifica. A polícia identifica. Ela tem. Primeiro que ela filma, né? E prende, né? E prende os vândalos. O problema é que a ação penal por crime de dano é uma ação particular. Então, o próprio particular às vezes não se interessa por isso, né? Doutor, eu assumi faz 15 dias eu assumi uma CPI lá. Eu sou meio contra a CPI, mas nesse caso aí chama CPI do vandalismo. Ela já estava aberta, não tinha sido instalada. Então eu pedi para fazer a reunião, nós fizemos a instalação. Eu sou presidente, o nosso amigo Coronel Telhado é vice-presidente. Ótimo. E a ideia é responsabilizar, aí se preciso até mudar alguma legislação para que haja responsabilidade. Não é possível. Não é possível. Porque as coisas perderam. A legislação existe, como disse a Eliana, a legislação existe. O que falta é talvez as pessoas que sofreram danos serem incentivadas a tomar a medida. Mas aí vem aquela, procura o advogado fala, olha, é melhor você ficar no seu canto, depois você vai ter isso tudo depredado mais de 10 vezes, a polícia não vai lhe dar cobertura, porque não pode dar cobertura. Ao contrário, né? Eu acho que quando eu acho que tem que ir pra cima. A minha teoria, eu sou dessa linha. Eu sou dessa linha. Tem que ir pra cima. Previne. Essa história de ser roubar celular e não fazer boletins, relógio, não fazer boletim, não ir ao fórum identificar a pessoa, isso aí pra mim é covardia da sociedade. Isso covardia da sociedade. Acaba gerando mais impunidade. Mais impunidade. Então a sociedade também é, vamos dizer, cúmplice dessa impunidade, a partir do momento em que não reage. Henrique, você é aqui da região, quando a gente se cumprimentou, você disse que é próximo daqui. E Exato. eu disse que o Thiolier, perguntei para ele se ele tinha sido atropelado. Numa manifestação, ele foi realmente atropelado por um boi aqui na Avenida Paulista. Era uma manifestação, não tem nada a ver com esse problema agora da carne. Foi lá atrás, estamos falando em 1900 e nada. E estava tendo uma manifestação de ruralistas e eu estava indo para o fórum desesperado com uma petição que é o prazo final, o pessoal deu uma bobeada no escritório, vai dar essa porcaria que eu vou. De repente, quando eu saio, vem um boi e me joga no chão com papel, tudo, moral da história. O que entrou no fórum foi um lamaçal fora as necessidades da desgraça da vaca, e aí vai por aí. Eu faço a pergunta porque você vive este problema. Jurei a mim mesmo que jamais teria escritório na vida paulista. O grande problema das manifestações na Paulista... É por aí mesmo, meu compadre. É durante a semana. Durante a semana, as manifestações na Paulista realmente elas atrapalham bastante a saída da agência, ou seja, tem que voltar, reuniões. Agora, as manifestações de domingo, como aconteceu agora, são manifestações que, ao meu ver, não atrapalham a vida de ninguém. A Paulista já está fechada no domingo, então ela não atrapalha o fluxo. E não vejo nessas manifestações, como a do Vem Pra Rua, por exemplo, nenhum tipo de depredação. Mas aí é diferente, né? O público é diferente, né? O Vem Pra Rua é específico, né? E o que aconteceu ontem não era uma coisa muito específica, que até eu fiquei meio perdida tentando entender o que estava acontecendo, né? Agora, o Vem Pra Rua, perfeito. Eles não depredam mesmo, porque somos nós, né? Na verdade, somos nós. Né? De qualquer forma, sim, eu acho que virou carne de vaca. Entendeu? Vamos deixar para fazer uma manifestação com um motivo mais forte. Eu não consegui de outra forma, aí eu vou tentar fazer manifestação, greve, etc. Mas a gente está partindo direto para o extremo. Tá? E acostuma. Tudo bem, domingo a Paulista é fechada, já para todo mundo, mas acaba atrapalhando a manifestação lá. Se fosse por que nem o doutor Alexandre falou, contra a corrupção, sabe, são motivos que não é para levar todo mundo para a rua nesse momento. Vamos tentar tomar as providências ainda de outra forma antes de chegar nesse fato. Minha opinião pessoal. Coronel Camilo, o que a polícia faz? A polícia só protege. Cada vez que tem um público, ela tem os órgãos de inteligência da polícia, avalia qual que é um dia antes, já sai um relatório. A polícia identifica. Não, enfim, primeiro que a Paulista toda é filmada. É um trabalho de inteligência. Dá para identificar. Sim. Dá para identificar. Mas é o que ela falou. Quando quebra o metrô, quando quebra um bem público, tudo bem. Aí está acontecendo a inércia do poder público. Eu, como vereador ainda de São Paulo, eu representei o Ministério Público nas manifestações, as primeiras de 2013, quando começou o quebra-quebra.
Né? Para quê? Para que representasse o movimento passe livre, para cobrar deles, porque se não identificasse quem foi, porque quebraram patrimônio público. Então está acontecendo as duas coisas na Copel. Primeiro que a área privada acaba não acionando. Ela pega e fica com prejuízo e um abraço. Agora, a segunda coisa que está acontecendo é que o poder público também, muitas vezes, não está tomando a providência que tem que tomar. Tem que responsabilizar. E outra coisa, falo até num caso da própria polícia, né? Quebrou, tem que ter preso. Então, a hora que começar a prender essas pessoas, essas meia dúzia de pessoas que vão numa marginal Tietê e põem fogo em pneu, eu tenho que chegar lá e prender engarrafa a cidade inteira. 5 pessoas. Nós aqui paramos São Paulo. Essa aqui é a verdade. Nós aqui. Se a gente resolver, tomamos umas cachaçinhas no almoço, vamos parar São Paulo hoje. Muito bem, você vai para um determinado lugar, na Avenida do Estado ali, bota fogo em 4 pneus, você corre ali na Rebouças, bota fogo em 3 pneus, parou São Paulo. Parou toda a população inteira. Eu era da época, viu, Eliana, que antes de você fazer uma manifestação, você era obrigado a comunicar ao poder. Ainda é. Mas existe, mas ninguém cumpre. Então tem que prender a liderança. Se a liderança não cumpre... Eu vou mais além. Esse povo aí é que a minha área agora é outra no sentido de poder de execução, né? Segunda instância, a gente só atua perante o tribunal. Mas essas pessoas que colocam pneu na rua, para isso tem crime. Tem, lógico. Né? Não, e é crime, tem crime e quer colocar em risco a vida de outro artigo 132 do Código Penal, e tem a contravenção. Sim. Né? Que é perturbação do sossego alheio. Quer dizer, simplesmente a polícia tem que ir lá e recolher. Acabou, porque são ações penais públicas. A partir do momento que fizer 1 ou 2 casos emblemáticos, isso deve modificar. O que aconteceu, assim, primeiro era muita gente, agora não. É o que o senhor falou mesmo. Meia dúzia de pessoas a polícia pode agir e deve agir. Não Mas, pode. Coronel Camilo, e quando aqueles mascarados se apresentam ali? Esse é prisão mesmo, isso aí mas não pode. Acontece, eu nunca vi ninguém ser preso, então, do policial ali, mas naquele momento, o problema vivia-se um momento histórico naquele momento, em que tudo estava sendo culpado. A ação da polícia sempre era criticada. Então houve, naquele momento, uma certa tolerância. É como a gente faz na marcha da maconha. O cara está fumando maconha lá na frente do policial, um pouco mais longe, não dá para entrar lá e tirar ele naquele momento, porque o dano vai ser maior. Então a polícia vai esperar um momento, filmar e, sei lá, tentar pegar depois. A polícia sempre vai agir pelo menor trauma. E muitas vezes há conflito de direitos, até conflito de direitos constitucionais, né? Direito de ir e vir, direito de manifestação, de reunião. Então a polícia vai agir pelo menor. Às vezes não dá para fazer aquilo naquele momento. Mas o que a gente tem visto é o contrário, né? Como não se fez naquele momento, né? Se quebrou lá, e não foi uma vez, né? Quebrou uma vez, a Paulista quebrou 2, quebrou 3, aí, virou bagunça. Então para com isso. E no dia que esse povo, eu espero que eles não estejam ouvindo, mas no dia que eles resolverem descer a Avenida Colômbia e Europa, o que tem de loja para quebrar ali, doutor? Tem cada carro que se quebrar. Aconteceu na Rebouças. Aconteceu na Consolação. Sim. Uma vez na Consolação, uma manifestação aqui, por isso que eu falo dos mascarados. Eu acompanhei o trabalho do Gabriel Prado, que é um excelente repórter, e ele desceu acompanhando na Consolação. Saiu corrido, quiseram bater nele. E aí os mascarados desceram, depredando a agência bancária, agência de carros, pois não sei o quê. Nessas horas é que eu não posso ser secretário de Segurança Pública. Mas só uma coisa, viu? Queria mandar prender mesmo, leva, segura. Não quero nem saber. Mas assim, só para não ficar também, para quem está nos ouvindo aí, a gente precisa ter um esclarecimento, né? Então, mas só para a polícia age. A polícia vai garantir. O Gabriel sair correndo aquele dia lá dos mascarados, mas cadê a polícia? Então, mas vamos deixar bem claro, né? Não somos contra nenhum tipo de manifestação, elas são saudáveis, é um exercício de democracia, só que precisa ter um objetivo, precisa ser manifestação pacífica, não tem problema. A polícia está para garantir. Aliás, no centro aqui é 3 a 5 manifestações dia. Hoje tem dos taxistas também, eu vi de manhã que estava reunido lá no Charles Miller. Tem dos professores. Bom, então o negócio é o seguinte, a gente pode acabar o programa e ir embora, porque ninguém vai chegar em lugar nenhum, é isso? Não, mas vai sim. Nós podemos mas só para finalizar... ficar aqui falando. Só para não deixar... não somos contra a manifestação, não somos contra esse negócio que vira essa bagunça generalizada que está virando aí. Manifestação é sadia, a polícia está aí para garantir, vai garantir sempre, e sempre que quebrar a ordem, a polícia vai intervir, gostem ou não. É a missão da polícia. Doutora Eliana Passarelli, do Coronel Camilo, Henrique Castro, Dr. Thiolier, centrais sindicais ofereceram ao presidente Temer a abertura de negociações para apoiar reformas da Previdência e trabalhista. Mas não é assim oferecer apoio, né? Em troca, querem retomar a cobrança da contribuição assistencial.
Eu vou explicar. Pois é, eu por mim terminaria com todos os sindicatos. Opa, também. Não, o sindicato pode existir. O que não pode existir é você ser obrigado a pagar o sindicato. E não o sindicato criar mais existir, nenhum, ele for opcional, o trabalhador vai, se filia e paga. Exatamente, fora o número de sindicatos que nós temos, né, que é um absurdo nesse país, e todo mundo é obrigado a contribuir com todos os sindicatos. Eu acho uma piada, entendeu? Porque eu queria saber efetivamente quais são os serviços. Claro que tem alguns sindicatos que prestam serviços aos seus associados, mas eu queria saber efetivamente, né? Exatamente, eu queria saber todos os sindicatos o que prestam aos seus associados, né? Todos, porque se não tiver uma contribuição efetiva, não há razão de existir. Não, e a contribuição obrigatória é um escândalo. É um negócio escândalo. Absurdo, né? Isso aí já passou da hora. E outra coisa, não me venham mais na Copé, por favor, não me fale mais em reforma da Previdência. Isso aí é Mas a Previdência não é deficitária? Mas ela é deficitária, mas o que está andando no Congresso já não é mais reforma de nada. Tem tanta exceção, que vai sobrar. Tem 230 emendas. Vai sobrar para o empregado privado. Todo o restante está fora. É isto que vai acontecer, como sempre. E aí vem esse ministro com essa cara de santo, que de santo não tem nada, chamado Meirelles, e vem dizer que precisa fazer um aumento de imposto. Mas claro que precisa fazer um aumento de imposto. Eles abriram as pernas para todo mundo na reforma da Previdência. Mas, evidentemente, quem vai pagar a conta? Quem vai pagar o pato aqui é a Fiesp. Tem um patinho aí, né? Que eu também tinha um pato em outro lugar, não sei. Mas é uma vergonha, não se fala mais de reforma. Pelo amor de Deus, não é mais reforma. Não é mais. Pega o número de pessoas que estão fora. Saiu todo mundo. Todo mundo saiu. Ficou o coitadinho do funcionário da CLT. Esse vai pagar a conta. E nós todos, de maneira direta e indireta, pelos aumentos de imposto, por esse senhor que veio com uma história no início que não teria aumento de imposto e simplesmente está fazendo essa palhaçada agora de sustentar publicamente um aumento de imposto que não se sabe nem aonde vai, hein? Porque está falando em aumento de lateral, meio assim, meio colateral, etc., mas vai vir mesmo o aumento do PIS e vai vir mesmo o aumento da COFINS, em cima de toda a produção. Em vez de tributar, tem que tributar, é o consumo. Mas eles não conseguem mudar a reforma. Então paga na produção. Aí fica caríssimo. A grande questão principal dos impostos é que a população não aguenta mais. Assim, não dá mais para você pagar impostos. Se você tem uma empresa hoje, a maioria dos seus clientes, pelo menos no meu caso, no grande caso de empresas de prestação de serviço, você não recebe antes de pelo menos 30 dias de pagamento. A média de mercado é 45 dias. Então, por exemplo, se você fatura hoje, eu faturo hoje, eu vou receber do meu cliente a 45 dias ou 60, e tem algumas empresas multinacionais que estão pagando já 90 a 120 dias, e você tem que pagar o seu imposto no fechamento do mês. Ou seja, você nem recebeu do seu cliente, você já está financiando o governo. Acho que a conta está errada aí, né? Ou seja, você tem que tributar sobre quando você recebe. Ou seja, deixa eu receber primeiro a minha parte, né? Depois de eu receber a minha parte, eu pago o meu imposto. A conta até, sabe qual é? Nós voltamos a ser lumpens. Aquela categoria mais baixa do Império Romano. Era pior que escravos. Nós viramos escravos do Estado, para sustentar um bando de ladrões. Essa que é a verdade, vamos falar o que é, meu Deus. Bom, salvo as raríssimas exceções para não ser processado. Porque vai ter um santo lá que vai dizer, eu nunca botei a mão em nada, mas eu tenho detetive para ir atrás. Mas é o seguinte, é uma vergonha que a carga já passou há muito tempo. E tem estudos que dizem que quando a carga tributária ultrapassa um determinado nível, não adianta subir mais, que você vai recolher menos. Tcholier, só tem um detalhe, nós estamos contribuindo exatamente enquanto nós éramos colônia. Tá igual. Tá igualzinho já? Tá igual. Então pronto. Brasil colônia. Quando a gente mandava o dinheiro para o Império, é igual. Eu queria levantar uma outra questão sobre a Previdência, né? Que são os desmandos que se fizeram na Previdência atual, né? Ou seja, nem o que está aí funciona adequadamente. O que se tem de fraude, o que se tem de desvio. E outra coisa, né? Essa comparação simplista de números, ou seja, olha, o que arrecada tem que pagar o que está em atividade, isso nunca vai funcionar. Nenhum fundo, eu pago lá uma previdência privada, eu pago um montante pequeno. O que faz o banco? Ele trabalha esse dinheiro. O que fez o Brasil com o dinheiro da Previdência? Usou para tudo quanto é fim, menos pela Previdência. Exatamente. Agora está falando que a conta não fecha. Então, assim, esse dinheiro tinha que ser investido, ele teria que ser trabalhado.
Exatamente. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos levar esse dinheiro da Previdência, beleza, vamos fazer esse dinheiro, trabalhar esse dinheiro para aumentar esse volume, para poder sustentar essa Previdência, que é o que qualquer fundo faz. Né? E a Previdência ser igual para todo mundo. Não é possível um juiz de direito ter a Previdência que tem. Não é possível fulano ter o que tem. Não é possível fulano ter. Olha aí. Já vou explicar. Olha aí, tá vendo? Não. É bom para esclarecer. E vou explicar outra coisa. Olha aí. E vou explicar outra coisa. Nós recolhemos 27,5 por mês do nosso salário para a Previdência. Vou dizer mais. Não é imposto de renda? Desculpa, imposto de renda, vou dizer mais. Como todo funcionário. 11% e nós não somos da Previdência Social. Nós temos um instituto próprio. Uhum. Então, desculpe, nós não entramos na Previdência mesmo. Há um erro crasso quando dizem que nós contribuímos para a Previdência, porque não é esta Previdência, é a nossa Previdência. Né? Então, as pessoas têm que ficar muito, muito atentas a isso, porque nos jogam numa vala comum e nós não estamos nessa vala comum, Tiolê. É muito. E quando falam, né, assim, bom, então, nós entramos sim na turma que vai trabalhar até os 75 anos, nos outros requisitos, que agora eu não me lembro, mas trabalhar até os 75 anos, trabalhar mais 40, 30 anos, enfim. Agora, isso a nossa não vão entrar. Não Eliana, é de vocês não vão entrar. Vocês não vão. Nós já estamos. Não, nessas mudanças da previdência privada, vocês não irão entrar. Vocês vão continuar com suas regras próprias. Sim, que é os 75 anos. Tudo bem, mas você não vai entrar no esquema que você tem que contribuir, não sei, 1,5 século, porque agora é o seguinte, você tem que começar a trabalhar com 11 anos de idade para poder chegar na idade para se aposentar. Senão não é possível. Você faz conta. Mas agora fica a cargo do Estado. Exatamente, mas a verdade é uma só. Então você tem aposentadorias absurdas. Me diga uma coisa, qual é o raciocínio para um deputado ou um senador ter aposentadoria? Ele está prestando um serviço público. Mas ele deixa de prestar o dele. Deixa de prestar o dele, mas não tem que ter. Eles trabalham 4 anos. Um senador trabalha. Eu fiz suplente senador. Se eu tivesse ficado 4 anos no mandato, eu estava aposentado. 4 meses no mandato, eu estava aposentado pelo Senado. Você acredita no negócio desse? Olha, existe sim, eu acho que é uma distorção. Só para deixar claro, mas os deputados todo mundo estaduais trabalha. não têm aposentadoria, hein, pessoal? Não tem? O Estado de São Paulo, desde 97, não tem aposentadoria e nem há uma contribuição própria, né, se quiser. Não privada, tem. Não, foi extinto. Se quiser, você faz um plano privado. Se quiser, faz um plano privado. Aliás, pode fazer até o plano do governo, que é o Era o IPESP, né? Que quebrou. Não era o IPESP? É o IPESP lá, mas assim, não tem. Aqui em São Paulo, não tem. E outra coisa, podem criticar o que for, mas São Paulo já fez um bom trabalho na Previdência em 2011. Criou o plano de Previdência, criou uma Previcom para aqueles funcionários que queiram contribuir, ou seja, está um pouco diferente do que está o Brasil todo. Aqui a gestão, podemos até criticar, não é do meu partido, né? O nosso governador é Geraldo Alckmin, mas o PSDB deu uma ajeitada no Estado. Não está como a gente queria, não está, mas em termos de gestão está muito diferente de como é tratada a Previdência. Aliás, eu queria deixar bem claro também uma coisa, nós não temos aumento, e eu não diria nem aumento, é reajuste há 4 anos. Quando dizem que eu recebo 100 mil reais, 200 mil reais, porque vivem saindo por aí, né, na mídia, que promotor e juiz ganham isso, ganham aquilo, não ganho isso não. O que eles pagam são as diferenças do que eles me devem em 32 anos de trabalho. Que na verdade, no meu caso, sem atualizar, é 1,5 milhão. Quando falam assim, agora veio a história das diárias, né, que saiu ontem, que paga as diárias tal, não sei o quê, eu sou obrigada a trabalhar, a fazer plantão sábado e domingo, ainda hoje, eu não tenho hora extra, e é óbvio que quando eu me desloco de uma cidade para outra para fazer um plenário do júri, tem que me pagar, porque eu pago hotel, eu pago 24 horas que eu fico fora, eu pago a gasolina, nada mais óbvio do que pagar diária. Então eu não sei onde é que está o erro. Eu não consigo verificar. Mas a Folha de São Paulo está contra o Ministério Público, como está sempre contra tudo que é normal e real, e não coloca a realidade no papel, como eles deveriam fazer, como bons jornalistas que deveriam ser, e eu sou jornalista e posso falar isso, porque eu sou formada exatamente por aqui, pela Casper Libero, então eu posso me dar ao luxo de dizer, jornalismo não é isso, jornalismo é sério.
Então, na hora que tem que ser sério, tem que colocar lá exatamente o que está acontecendo. Quando nós temos verbas e mais verbas acumuladas que não nos pagam, é exatamente porque o Estado não consegue pagar. Então, ele paga paulatinamente, uma vergonha, o que eles me deveriam, e eu continuo tendo que financiar o meu imóvel quando eles me devem 32 anos de trabalho e eu com 62 anos de idade. Ah, faça-me o favor. Mas o Estado de São Paulo, já que você falou desse partido, nunca paga precatório. Exatamente. Não paga nada. Então eles fazem um acordo. É facílimo você chegar aos números que o governador chega. Ele nunca pagou ninguém. Se eu não pagar ninguém na minha empresa cresce. Exatamente. Entendeu? Essa que é a verdade. Só um detalhe, Tchori, o Coronel Camilo fez referência, o Instituto dos Parlamentares foi extinto, né? Isso é alguma coisa não entrou nada no lugar? Não tem quero do... O que tinha no fundo foi dividido entre aqueles que contribuíam. Naquela época, os que quiserem hoje... 97, se eu não me engano, eu não acompanhei muito, mas é 97. Não, é só para deixar claro, aqui no estado de São Paulo. No estado de São Paulo é diferente. O deputado que quiser, ele pode pagar durante o tempo um plano de previdência. É isso. Como você, como civil, paga aí um VGBL, não sei, da área privada, você pode pagar o plano de previdência, é um fundo de previdência do Estado. Mas, caso contrário, saiu no dia seguinte, vai fazer outra coisa e não tem salário mesmo. Isso aqui no estado de São Paulo. No estado de São Paulo. Nos outros estados eu desconheço. E na área federal ainda existe. Quantos meses você poderia trabalhar para... Se tomasse posse como senador, ficasse 4 meses, eu teria todos os direitos de um senador. Mas teria continuado contribuindo. Não, estou contribuindo normalmente. Não, mas aposentado. Eu teria o direito à aposentadoria. Aposentado como parlamentar. Não, eu teria direito à aposentadoria atingido a idade, o esquema que tem lá dentro do governo. Isso aí, com 4 meses. Se eu não me engano, eu continuaria pagando até 8 anos para ter direito. Você pagaria lá até o final. Tem umas regras, mas regras evidentemente facílimas de ser cumpridas. E para você receber uma baba de dinheiro. Isso é o fim do mundo, vai. Teria que exercer o mandato por 4 meses. 4 longos meses. 4 longos meses. Naquela casa, que a única coisa que eu sei que está acima do paraíso é o Senado. Nós vamos para o intervalo convocando o repórter Ricardo Godoy. Olá, amigos do programa Gente que Fala Eventos, sejam bem-vindos para mais uma edição especial sobre água. Vamos ouvir a jornalista Vanessa Palazzi entrevistando a doutora Albertina Takeuchi. Sobre a importância desse tão precioso líquido, levando em conta que a água é um bem natural que deve ser preservado a qualquer custo. Doutora Albertina, a senhora não acha que é necessário criar um momento de reflexão, análise e conscientização do uso da água? Com certeza, eu acho que a água, ela é na verdade a nossa sobrevivência. Se a própria Roseli falou da questão de quanto que nós somos água no nosso corpo, e quero lembrar uma coisa, na gravidez é fundamental, porque a infecção urinária, 50% das infecções urinárias que as mulheres têm são na gravidez. E a gravidez causa, por falta muitas vezes de água, que essas mulheres não tomam, que seguram inadequadamente a urina, então dá partos prematuros e dificuldades no parto. Então, seria isso. Muitas mulheres depois da terceira idade, ou na adolescência da terceira idade, têm infecções urinárias. E a questão de tomar muito líquido. Então, para a mulher, em todas as idades, é fundamental a água. Mas só lembrando essa parte médica, agora, realmente, a água hidrata a pele. Não precisa de tantos cremes para fora, porque não adianta repor aquilo que você não tem. Então, se você repõe água, é muito maior do que a reposição hormonal, que está todo mundo alucinado. Existe um horário correto para se ingerir a água? É melhor durante a manhã, ou antes do almoço, ou durante as refeições? Tem aquela... A gente ouve falar que pode dilatar o estômago. Tem essa questão ou não? Eu acho que 3 litros, 2 litros de água tem que ser a todo momento. Então não importa mais se é antes ou depois. O pessoal se preocupa tanto de comer tantos carboidratos, depois fala água depois
do almoço e encher o estômago. O que enche o estômago é um monte de farinha, um monte de chocolate. Agora, se você toma uma dieta adequada, com verduras, frutas, tomar água antes ou depois, quer dizer, realmente, eu acho que nós somos vítimas hoje da indústria do consumo, realmente. Então, que tem criança que nunca pôs água na boca e vive tomando refrigerante, todos os tipos, né? Então eu acho que realmente o que discutindo a questão do exemplo. É este recado que nós aqui do programa Gente que Fala queremos deixar para vocês, aos nossos ouvintes, espectadores. Muito obrigado pela atenção. Encerramos mais uma edição desse evento que tem o patrocínio da Sabesp. A gente se encontra no próximo programa. Chegou a nota do 1 milhão da Prefeitura de São Paulo. Com ela, você pode virar milionário. Para concorrer a R$1 milhão todo mês, é só pedir a nota fiscal em prestadores de serviços, tipo academias, oficinas mecânicas, estacionamentos, cabeleireiros, pet shops. E quanto mais notas você pedir, maior a sua chance de ganhar. Quer ficar milionário? Pede a nota do 1 milhão. Pede e vale. Para concorrer ao prêmio mensal, cadastre-se e consulte o regulamento em notadomilhão.prefeitura.sp.gov.br. Prefeitura de São Paulo. Você está ouvindo Gente que Fala, com Liliane. É em cascata. Isso dito por Licuri. Este é Neildo Neres. Gente que Fala pela Rádio Trianon, Rádio Universal de Santos, Rádio Trianon AM 740, Rádio Universal AM 810 Santos. Conosco hoje a Procuradora de Justiça, doutora Iliana Passarelli, deputado estadual Coronel Camilo, ele é filiado ao PSD, advogado doutor Alexandre Thiolier, o publicitário Henrique Castro. Henrique, você faz palestras para novos empreendedores, é isso? Exatamente. Eu comecei a minha carreira aos 17 anos e passei por grandes agências, né? Em 2008, eu achei que eu já estava preparado e resolvi montar meu próprio negócio. E 1 ano e meio depois, eu quebrei. Ele só não falou a idade dele. Eu tenho 37. Brincando, desculpa. Então eu comecei a estudar e entender por que algumas pessoas têm sucesso e outras não têm, né? Então eu consegui remontar a minha agência. Hoje a agência já está consolidada, são quase 9 anos. E eu resolvi dividir um pouco as coisas que eu aprendi nesse período, né? Então é uma palestra focada para empreendedores, para gente jovem principalmente, que está a fim de empreender. Jovem que eu digo no sentido de empreender, iniciativa. Né? De iniciativa, exatamente. E eu foco em questões reais, né? Não é aquele empreendedorismo de palco, mas questões reais. Ou seja, como é que você monta uma empresa, o que você tem que fazer, etc. Né? São algumas dicas que eu aprendi e que eu tento passar para frente. Montar empresa no Brasil é fácil. Fechar é que é o problema. Montar é difícil, né? Montar é muito difícil. A gente brinca sempre isso, mas não é tão simples assim. Você iniciar, querer empreender em algum segmento, não é tão simples. Como é que pode querer empreender, com todo respeito, com a taxa de juros onde está? Se eu ponho meu dinheiro no banco e recebo 140 do CDI, sem fazer nada, pra que eu vou empreender, Zancopé? Mas você sabe que tem o juro muito alto inibe o empreendimento. Umas 2 ou 3 semanas atrás eu fui numa reunião com um grande cliente que ele tem... É uma franquia, né? Eles têm franquias. E o cliente vai explicando para você como é que é o negócio, como funciona, etc. e tal. Eles têm cerca de 700 franquias. Eu não vou falar o nome da empresa para não gerar nenhum tipo de problema, mas ele estava me explicando o investimento médio da franquia é entre 800 mil a R$1 milhão. É bastante. Né? A taxa para devolução é mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio. E eu perguntei para a cliente, falei assim, bom, qual que é o retorno sobre o investimento? Ela falou, olha, o retorno gira em torno de 1 a 1,2%. Eu falei, mas poxa, espera um pouquinho, se você tem R$1 milhão, sim, claro, e você vai montar uma franquia, você tem o risco que pode dar errado, né? Uma franquia não é certeza de negócio. Depois, você continua sendo empregado, porque você vai ter clientes, você vai ter que abrir a loja, vai ter que gerenciar pessoas, você tem o risco trabalhista, né? Ou seja, você contrata a gente, a pessoa pode sair amanhã, entrar na justiça, para você ter um retorno de 1,2% ao mês. Ou seja, qualquer aplicaçãozinha vagabunda em qualquer banco vagabundo desses aí você consegue obter. Então, a poupança que não dá nada dá 0,6. Dá então, R$5 mil para quem coloca
Infelizmente o cenário é desfavorável hoje para quem quer montar uma empresa. Você olha esse cenário e você fala, bom, não dá nada. Não vai montar, né? Eu prefiro guardar o dinheiro, quem tem esse dinheiro, às vezes são pessoas que trabalharam muito tempo na iniciativa privada, juntaram, foram... Mas eu tenho uma muito bom, o cara chegou para mim e me mostrou um negócio maravilhoso, tá? Era bonito mesmo, um negócio muito bom. Ele virou, e aí, Alexandre, você compra uma cota, precisava ser 10 cotas, eu falei, olha, eu não tenho capital. Aí ele virou, me disseram que você estava líquido, que você teria condições. Eu falei, você não está entendendo. Eu não tenho capital etário para fazer esse negócio. Eu tenho 65 anos de idade. Devolve com 10 anos. Eu falei, mas o que eu vou fazer aos 75 com o troco desse dinheiro? Estou fazendo um negócio para os meus filhos. Tá louco? Só vou gastar o meu. Mas, Henrique, nesse aspecto que ele falou, qual é o retorno etário, como ele disse? Bom, o Abílio Diniz começou agora aí na BRF, tem com o quê? Com 76 anos. Roberto Marinho fez a Globo. Aos 65. Mas eu não tenho o menor entusiasmo por isso, não. Coronel Camilo, que história é essa de policiais endividados, Coronel Camilo? O senhor está batalhando lá? Agora estamos brigando aí no bom sentido. Não tem reajuste? 4 anos. E os policiais militares estão na mesma barca. Todo mundo na Se nós falarmos dos policiais militares, acho que quase 8 anos aí, ou talvez mais, sem aumento salarial. Reajuste, o último foi em 2014. E não chegou a cobrir a inflação. Então, ou seja, nós estamos falando há quase 3 anos. Eu estou falando de reajuste Nós estamos quase 3 anos sem aumento. Isso aí já falamos várias vezes com o governador, com o secretário de Segurança. Ou seja, esse policial... O problema é que vocês falam e eles não escutam. Mas hoje... E por outro lado, doutor Alexandre, o que está acontecendo com a Polícia de São Paulo? Ela é a melhor em indicadores do Brasil e da história do próprio São Paulo. 8 homicídios por 100 mil habitantes. É uma taxa extremamente baixa num país que está 26, 30, com estados que chegam a 50, 60. O trabalho continua sendo forte, continua sendo com mais dificuldade, menor efetivo, mais dificuldade, mais diversidade, né? Ser policial hoje é muito mais difícil do que era no passado. Quantos policiais militares aposentaram em janeiro deste ano? A média anual é 3 mil. Então, e a reposição? A reposição, ela agora voltou ao normal, porque também tivemos um problema com o governo do estado por causa da contratação. Foi fechado lá a possibilidade de contratar. Isso que eu estou perguntando da reposição. Então, a reposição demora 1 ano mais ou menos. A gente consegue repor aí 3 mil por ano também, é o turnover. Mas agora nós estamos com a defasagem maior. Em janeiro sai 3 mil. Não sai, não, mais ou menos sai ao longo do ano. Não, é mais ou menos assim. Não, sai ao longo do ano. Sai ao longo do ano. 3 mil menos quando começa o ano. Não no mês de janeiro, né? Mas você começa o exercício com 3 mil menos. Aí você vai ter que repor. Você vai repondo. Bom, a PM já tem um trabalho de gestão muito forte, de fazer 2 contratações por ano, para que você tenha 2 ou 3 formaturas por ano. Ou seja, se não mexer, né, qual foi o problema exatamente agora de 1 ano atrás, 2 anos atrás? Não tinha lei de ingresso, o Ministério Público questionando os critérios de seleção. Isso demorou para passar e ficou uma defasagem maior. Então a defasagem hoje é um pouco maior. Mas mesmo assim, desde 97 mais ou menos, não se tem aumento de efetivos. Tem trabalhado com aumento da tecnologia, né, aumento da eficiência policial. E com problemas sérios, né, que eu discuti no passado. Eu era comandante quando isso aconteceu, mas, por exemplo, tirou-se a possibilidade da Polícia de São Paulo de fazer o TCO. Isso é um grande erro. O que é o TCO? É o termo circunstanciado de ocorrência. Porque o que acontece? 60% a 70% são ocorrências corriqueiras. O policial não precisava ir para o distrito, ele podia ficar patrulhando na área. E ele tem que ir para o distrito para levar. Já estava sendo feito esse termo, inclusive pela Polícia Militar, como é o caso de Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, alguns já fazem. E você não leva todo mundo para o distrito, você faz na hora, no capô da viatura e libera as partes. Uma briga de vizinho, por exemplo. Exatamente, a maioria das ocorrências. A maioria das ocorrências policiais em São Paulo, e no mundo não é diferente, elas são ocorrências pequenas. Ocorrências que podem ser resolvidas no local, que não precisa levar ao constrangimento aí, né, levar as pessoas para o distrito policial, mesmo porque nós não temos condições de atender nos distritos. A Polícia Civil também está muito ruim aqui em termos de efetivo, de estrutura. A maioria dos distritos fecham à noite. E aí o policial tem que ficar lá 6, 7 horas. Não, porque não tem efetivo para continuar. Não tem como. Há uma falta de delegados absurda. Tem falta de delegado, tem falta de escrivães, e assim... Por isso que a gente defende muito que a Polícia Militar hoje em dia ela briga por mais serviço. Esse termo circunstanciado seria mais serviço.
E por que não pode ser feito? Não pode ser feito. É só o nosso secretário de Segurança Pública retirar uma restituição. Aí tem um outro problema, que aí você não tem autoridade policial para dar... Eu permito discutir, discordar da senhora. A gente tem que discutir. Eu discordo porque eu acho que a autoridade policial que está lá, o policial tem sim, e tem até provimento do TJ nesse sentido. Pela Lei 9.099 foi feita para isso. Mas assim, não vamos discutir isso. Um delegado eu discuto porque você tem que ter uma autoridade policial. Agora, qual é a formação do soldado que vai atender uma ocorrência em relação ao delegado de polícia que vai tomar as outras providências de natureza legal? Mas sempre quem decide na primeira opção, primeiro que o soldado tem uma formação para discernir os tipos de crime. Desculpa. Tá bom. Aquilo que precisar levar para o distrito, vamos. Não é formado em direito a ponto de dizer qual é o tipo penal, o que vai acontecer. Aí eu acho meio perigoso. Realmente acho meio perigoso. Mas ele decide isso hoje, doutora. Quem decide quando ele pega na rua lá, o cara é ele que decide se ele vai prender, se não vai prender. Só que ele responde se ele fizer coisa errada. Então, ele vai continuar respondendo do mesmo jeito. Não acho. Não. Mas vamos entrar nessa discussão. Mas olha, aumentaria, Zancopé, 30% efetividade policial no estado de São Paulo se isso fosse feito. Tá, e já era feito no passado. O Dr. Ferreira Pinto, que foi secretário comigo, me determinou que isso fosse parado na época, fez uma resolução. Mas voltando, não vamos entrar muito no mérito do que, com todos esses problemas que a polícia enfrenta hoje, ela precisa do reconhecimento do Estado. Nós estamos falando muito forte com o governo do Estado, são 3 anos sem reajuste, aumentando cada vez melhor. Esse mês foi já divulgado, diminuiu o roubo no Estado, que era uma coisa que estava preocupando. Ou seja, a polícia continua mostrando dia a dia mais efetividade e dia a dia menos reconhecimento. Andar mais na rua. Eu acho que devia ter menos administração e mais na rua. Bastante carro na rua. Eu adoro ver carro da polícia. Eu sou um defensor da polícia total. Com aquele giroflex girando, mostrando, aparecendo. Porque a sensação nossa na rua andando é de absoluta insegurança. Essa que é a verdade. Eu sou sincero, eu sou um daqueles que... Eu fui assaltado já umas 3 ou 4 vezes. Eu fui assaltado em táxi, fui assaltado a pé. Tudo por quê? Por distração, falando no telefone. E eu, evidentemente, o celular, então o que eu vou fazer? Não posso falar. Registrou a ocorrência? Registrei a ocorrência do meu relógio, recuperaram na 15ª. Fui lá e recuperei o relógio. O celular foi provavelmente fumado na Cracolândia, que é um lugar autorizado. Eu nunca consegui entender isso. Quem sabe a doutora Helena me conta como é que se autoriza. Como é que se autoriza a Cracolândia. Quando ela faz a marcha da maconha, filma o cara e prende o cara porque está fumando a maconha. Agora na Cracolândia não prende o cara porque eu acho tudo um grande absurdo. É uma coisa que não dá para entender. Mas enfim, bastante polícia. Mas eu acho que dá uma certa timidez por parte, não da polícia, por parte da Secretaria de Segurança. Na minha cabeça, a Secretaria de Segurança é que pisa no tomate. Porque se dependesse da polícia, eu tenho certeza que a polícia estava na rua. Mas só para não perder o fio da meada. Mas e o que acontece hoje? Hoje tem sim, isso é um estudo da Associação dos Cabos Soldados, 85% dos policiais do Estado de São Paulo, eles estão endividados. Eles não estão conseguindo se manter. Essa é uma realidade. Fora todos os problemas que ele tem, né? E um mais grave, que é da área jurídica, né? O policial civil, militar, não tem assistência jurídica. Isso é um absurdo. Ele vai cumprir uma obrigação, troca tiro com o infrator da lei. É isso mesmo. Acaba lesionando, às vezes, ou infelizmente, às vezes até matando o infrator. E o que acontece? Ele tem que contratar um advogado para se defender. Isso é um absurdo. Isso é verdade. Isso é um absurdo. Isso é uma das coisas que não a gente tem nenhum apoio, né? Porque uma coisa é você contratar um advogado isoladamente, outra coisa tem um apoio da entidade, da associação, enfim. A única coisa que acho que tem é da Associação de Cabos e Soldados. Mas é o policial que paga. O policial paga a associação, ele paga a associação e tem mais, né? Quando ele precisa, quando é um caso, mantém a associação. Ele mantém a associação para ter, mas o que acontece? Quando é um caso mais grave, ele precisa de um advogado melhor, ele não tem jeito, porque aquilo lá é o corriqueiro, né? Então, assim, é um problema, isso aí nós já levamos ao governo do Estado, eu tenho criticado, inclusive em plenário, o governo esse tipo de problema, e o governo precisa olhar assim para, já que ele declarou em janeiro 1,5 bi de superávit, né, no estado de São Paulo, que ele tire um pouquinho aí para dar um aumento. Deputado, eu posso fazer uma sugestão para o senhor levar, depois o senhor pensa? Eu tenho uma teoria, 2 na moto é assalto, essa é a minha teoria. Como não pode proibir 2 andarem na moto, se houvesse uma instrução da Secretaria de Segurança para que todos os policiais em São Paulo parassem sempre quando tivessem 2 na moto, haveria uma diminuição de 2 na moto.
que ele seria parado sucessivamente. E com isso nós evitaríamos o assalto, porque não tem defesa. O pato é o motorista que está com cinto de segurança, a moto encosta na altura da sua cabeça, o cidadão normalmente com uma arma que não é arma, uma arma de brinquedo, ninguém vai discutir se é de brinquedo ou não, bate no vidro e você entrega o que você tiver e mais alguma coisa. E sem chance de você estar armado. Porque nem essa chance a gente tem mais. Porque antigamente o bandido, quando se aproximava de um automóvel, ele não sabia se eu tinha porte de arma. Ele não sabia. Eu tive porte de arma. Sempre tive. E até porque a advocacia é aquele negócio, você nunca sabe como é que a coisa vai terminar. Hoje não, você é um pato. Então obriga a blindagem. Eu acho que é um negócio que favorece a indústria da blindagem, que é a falsa segurança também, porque quando você entra, quando você sai, é outra. Se você souber onde você para, onde você larga e tal. Mas enfim, fica a sugestão: 2 na moto, se interpretar 2 na moto como assalto. Deixa eu só finalizar isso aí. Primeiro, assim, o senhor tem razão aí. A Polícia Militar, quando eu estava no comando em 2009, 2010, a média anual de abordagem era 9 milhões. Agora chega a 17 milhões. Mesmo assim, não é fácil. Precisa trabalhar muito com a mídia também para mexer nessa sensação de segurança, para as pessoas denunciarem mais, mas não tenha dúvida, precisamos trabalhar mais. Mas só por curiosidade, tem uma lei, tentou no município, agora tenta no estado, do nosso deputado Jorge Rato, que é um médico, proibindo garupa. Né? Ele quer proibir a garupa na cidade de São Paulo em determinados horários para não poder ter garupa. Mas já foi declarado inconstitucional isso lei, no TJ, numa lei municipal. Agora a abordagem, a polícia tem aumentado bastante, mas infelizmente aí a situação não está fácil. Agora a moto é um problema sério, é o meio mais fácil. Não tem jeito, fuga é muito fácil e ele sempre está numa posição, como o senhor falou, privilegiada, porque ele está olhando de cima para baixo o veículo, ele está vendo que está dentro do veículo. Vamos fazer essa sugestão à nossa polícia lá para aumentar a abordagem à moto. Aqueles que estão nos acompanhando: Vladimir Granadier, grande Vladimir, Betini Castro, Malu Reda, Alexandre Araújo, também Luiz Antônio Meneghelli, Ricardo Parra, Nívia Pereira, Luiz Augusto Buff, Márcia Pires, Edmilson Feitosa e Júlio Pinotti Zancopé. Grande, hein? Beleza, audiência privilegiada, Júlio. Está de castigo, no mínimo, né? Estão nos acompanhando pelo Facebook. Rosa Maria do Ipiranga. Tiolie, que outros meios o povo tem para ser ouvido que não as manifestações? Bom, se eu falar realmente o que eu estou pensando, eu acho que eu vou ser processado pela promotora Eliana e serei preso pelo coronel. Então eu não posso falar. Infelizmente o povo brasileiro é muito calmo. E acho que nós teríamos que ter uma reação mais severa. Como fazer essa reação mais severa é que é o grande problema. Mas eu acredito que, sinceramente, voto em lista que está sendo estudado nada mais do que o voto na lista do Janot. Porque quem estiver sendo processado vai ser candidato e vai ser eleito porque eu voto em lista. E além do que, eu entendo que é inconstitucional porque eu voto até na pessoa do candidato, não na pessoa do partido, teria que mudar a Constituição, etc. Sim. Mas, de qualquer maneira, eles estão pensando nisso. Eu confesso a você que eu não posso falar o que eu acho que nós deveríamos fazer. Eu sou absolutamente contra a intervenção militar, acho que isso não existe, acho que temos que trabalhar dentro do sistema democrático, mas teríamos que haver uma reação muito forte mesmo, no sentido de pressão contra a estrutura. Nós precisamos de uma reforma política em que o voto seja voto distrital, em que as pessoas que estejam sendo investigadas em crimes não possam concorrer a nenhum cargo. Não é nenhum problema de denunciadas não podem concorrer cargo, tem que haver uma mudança forte. E isso, positivamente, eu acho muito difícil. Não. Só queria complementar, viu? Eu sou policial militar de São Paulo, eu também, a maioria, ou seja, a grande maioria do povo brasileiro é contra a intervenção militar, né? Sim, o pessoal está falando que não é desse jeito. Os militares estão aí para garantir a soberania nacional, a polícia militar para garantir a segurança, e o que nós temos que fazer é que a democracia funcione. Meu avô era militar, ele dizia o seguinte, que há 2 tipos de militares, ele era almirante, 2 tipos de militares, o bom e o mau. O mau deve ficar no quartel porque ele é mau, e o bom deve ficar no quartel para tomar conta do mal. Bom, intervalo, vamos convocar o jornalista Ricardo Godoy no nosso Gente que Fala.
Olá, amigos do programa Gente que Fala Eventos. Sejam bem-vindos para mais uma edição especial sobre água. Vamos ouvir a jornalista Vanessa Palazzi entrevistando a psicóloga Suzy Camacho. Sobre a importância desse tão precioso líquido, levando em conta que a água é um bem natural que deve ser preservado a qualquer custo. Ô Suzy, olha, o Dia Mundial da Água, que foi criado pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, é um bem natural da humanidade, mas parece que o homem não se preocupa muito com a sua preservação. Joga lixo nos rios, riachos, lagoas, etc., como se a água não tivesse importância alguma. Como educar as pessoas a cuidarem melhor do nosso meio ambiente, principalmente da nossa água? Nossa, com certeza. Eu tive uma experiência, eu fiquei no Camboja umas 3 semanas. Gente, nós temos que agradecer o que nós temos aqui no Brasil. Vocês não sabem que o Camboja praticamente ele fica imerso em água, que ele é um pântano constante. E o desespero daquelas pessoas para tomar água era uma coisa impressionante. Isso porque eles já evoluíram muito. Então aqui no Brasil, se a gente pensar, nós temos assim, no mundo, 7 bilhões de habitantes. Vamos pensar que 2 bilhões não tem água ou não tem água em condição de ser potável. Então nós temos aqui com esses rios maravilhosos que a gente possui uma quantidade de água fantástica e nós temos que ensinar as nossas crianças, os nossos filhos a utilizarem adequadamente. Em São Paulo nós tivemos aquela crise que todo mundo se lembra e foi um grande aprendizado. Eu espero que as pessoas não se esqueçam disso. Todo mundo começou a utilizar a água de uma maneira mais racional. Então vamos ensinar essa parte de racionalizar a utilização da água, pensando que a água é um bem finito e nós estamos terminando com a água potável. A gente vê lá em Barcelona em 2008, nós tivemos aí uma crise muito mais séria até do que nós tivemos aqui em São Paulo há 2 anos atrás. Então a gente tem que cair nesta realidade de que a água é um bem finito e que cabe a cada um de nós utilizar de maneira adequada. Cuidado com essa questão de escovar os dentes deixando a torneira aberta, lavar a cabeça com o chuveiro lá, sabe, desperdiçando água, reutilizar a água que nós usamos para lavar a louça, para lavar enfim, a roupa. Vamos reutilizar, vamos usar a água como sendo um bem finito, tá? E vamos assistir também documentários a respeito disso. Tem tantos documentários interessantes que mostram como nós temos que utilizar a água de maneira devida. Vamos aproveitar e fazer isso para que as gerações futuras possam ter uma qualidade de vida. É este recado que nós aqui do programa Gente que Fala queremos deixar para vocês, aos nossos ouvintes, espectadores. Muito obrigado pela atenção. Encerramos mais uma edição desse evento que tem o patrocínio da Sabesp. A gente se encontra no próximo programa. Mas aí todo o ordenamento. Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianoam.com.br. Você está ouvindo Gente que Fala. Nesta edição de Gente que Fala, Dr. Tcholier, rapidinho para o Jaime do Jardim Bonfilholi, carga tributária é fator inflacionário? Com certeza. Na minha cabeça é claríssimo isso. Eu sou defensor da tributação no consumo. No consumo, no imposto único no consumo, como é na maior parte do mundo. Isso facilitaria muito, mas eu não entendo por que isso não avança. Quando eu estive trabalhando no governo, alguns anos, bastante atrás, muito tempo atrás, já havia estudos, havia bastante estudos a respeito. Eu não entendo por que empaca isso, porque realmente é inflacionário, eu não tenho a menor dúvida que é inflacionário. Doutora Eliana Vera do Pacaembu pergunta sobre voto facultativo. Qual a sua opinião? Acho sensacional. Tem mais é que ter voto facultativo mesmo, as pessoas irão votar se quiserem, não dá para ficar... Se 50% mais um não comparecer, a eleição é anulada. Não tem eleição. Não, e voto desobrigatório, não é obrigatório o voto, e se não comparecer, não vale. Mas eu acho... Porque aí nós conseguimos ter um pouco de controle nisso. Não, e é a verdadeira democracia. Claro, né? Claro. Você fica... eu até hoje ouço aquele que pega o papelzinho no chão porque ele não sabe em quem votar. Yeah. Essa eleição para vereador, as pessoas me ligavam. Quem que eu voto mesmo? Quem que é bom, hein? Como assim, gente? Não dá. Eu acho que tem que ser facultativo mesmo. Coronel Camilo, nem sei se tem tempo o senhor responder isso para o Carlos da Vila Prudente.
Quantos velórios de policiais, secretário de segurança e o governador compareceram? Olha, o secretário tem ido recentemente em quase todos eles. O governador foi em alguns, né? Às vezes não dá. O comandante-geral vai em todos. Morrem aí perto de 60 policiais por ano, mais ou menos. Do comandante-geral, o senhor foi em todos lá? Eu fui em todos em serviço. Eu fui em 48. Infelizmente, na minha época morriam mais ainda. Era em média 70, 80. E eu perdi exatamente 16 policiais por ano em serviço. Exatamente 16, 2009, 2010, 2011. E todos eles a gente foi, infelizmente, perdeu a vida e nós demos uma bandeira para a mãe lá, né? Então, isso que a gente fala também para o nosso governador aí, porque esse policial, esse homem, essa mulher que está na rua precisa desse reconhecimento. Henrique, Juliana da Moca pergunta se a verba publicitária da classe C tem aumentado para a classe C, para motivar a classe C. De modo geral, sim, porque o consumo de alguma maneira migrou, né? Ou seja, a pessoa que consumia um produto mais caro passou a consumir um produto mais barato, né? Então você tem a migração desse tipo de consumidor. Ou seja, então as empresas que são focadas na classe C e D, elas aumentaram a sua participação de modo geral no mercado. Ok, eu agradeço a tua gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. É pertinho, vem Obrigado. outras vezes. Ok? Grande abraço. Cuidado com a vaca. Coronel Camilo. Coronel Camilo não conhecia essa história. Não conhecia, fiquei sabendo agora. Eu também não. Muito bom. Contar isso lá fora, na Avenida Paulista. Você precisa ver quando eu cheguei com a petição para despachar com o juiz, que ele falou. Bom, muito obrigado, viu, Zé Compé, doutor Eliane, Alexandre, né, menino, olha, eu só deixaria um recado para todos que nos acompanham aí, né, nós podemos começar sim em todos os lugares, viu, doutor Alexandre, acho que dá para a gente ir modificando, se as nossas posturas em todos os lugares, é uma questão de atitude, né, não só com o poder público, hein, contra não, né, mas se eu recebi um material não adequado, ou seja, cada um exercer a cidadania aonde quer que seja, acho que é uma forma aí da gente começar a mudar as coisas. Muito obrigado, viu, Zé Compé? Obrigado a todos aqui da Doutor Alexandre Tiolier. Muito obrigado, eu agradeço muito estar presente, especialmente com uma mesa espetacular como essa. Pode me convidar, Zé Compé, você sabe que eu sou parceiro, né? Eu gosto de vir, eu fico aguardando quantos processos, cada vez que eu venho aqui é uma encrenca, mas tudo bem. Meus advogados são bons. Muito obrigado e foi um prazer estar com vocês aí. Muito bom tê-la aqui, doutor. Eu que agradeço, sempre um prazer, uma alegria, principalmente também com uma mesa tão legal, né, tão diversificada, e fico à disposição também. Deixa eu aproveitar para esclarecer, todo mundo diz que a senhora vai sair do Ministério Público para ser candidata, é verdade? Não, por enquanto não, mas se esse país continuar tão ruim como está, e eu acho que eu posso contribuir de alguma forma, talvez até vá, viu? A última vez que a senhora veio aqui, tantas perguntas. Tem que ter pessoas como você lá, Eliane. Não dá, eu não aguento mais, muita... Da última vez que a senhora esteve aqui, foram várias perguntas e ficou no ar e a gente não teve um momento de registrar. Olha, se eu tivesse um convite sério, e de um partido legal, talvez até fosse muito contrária à opinião do meu filho, que não quer, que detesta e que acha que... E a opinião dele conta muito, porque é um homem hoje de 34 anos para 35, então óbvio que conta tanto o apoio dele como a opinião. Mas eu talvez fosse, viu? E olha, o duro vai ser achar um partido legal, viu? Tá muito partido legal vai ser difícil. Eu sou filiada ao PSDB, enfim, que eu tenho o maior respeito pelos colegas que estão lá, mas eu não sei, mas eu falaria o seguinte: se o coronel topar e a federal, quem sabe, né, coronel? Porque nós temos que mudar esse Código Penal, pelo amor de Deus. Isso é verdade. Do jeito que tá, não dá. Graças. Aqui é o país do contrário, que nem diz uma amiga minha juíza. Ela fala assim, aqui é tudo ao contrário. Real. Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy. Na rádio Trianon, Benevene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim e Sérgio Souza. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro. Na direção da UTV, Alberto Luquete. Na técnica, James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.